É interessante que o time de engenharia, à medida em que está desenvolvendo o produto, fazendo o delivery, o PO se coloque à disposição para tirar dúvidas, para dar direcionamento, para validar aquilo que foi desenvolvido pelo time de engenharia. Então, à medida em que eu me distanciei, eu comecei a perceber que o time começou a fazer entregas cada vez com menos assertivas. Porque eu não estava lá para tirar as dúvidas. Porque eu não estava lá para dar direcionamento sobre o que precisa ser feito. Eu confundi e saí do microgerenciamento para uma completa, vamos dizer assim, anarquia. Faz quem quer, tudo o que quer, e depois eu venho aqui só perguntar para vocês se está pronto ou não está pronto. E foi um grande problema para mim. Eu quase comprometi a minha posição, olha isso, de líder de produto, de PO, naquela época. Por quê? Porque eu achava que, não tem que fazer microgerenciamento e o time faz aquilo que ele quer. Fica tranquilo. Não, eu tenho que estar ali durante o dia a dia, me colocando à disposição, ajudando. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser Product Owner. Quero ser PO. Aqui eu vou te mostrar como é que você sai do zero e se torna um Product Owner, um PO, em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. É isso mesmo. Eu sou Marcelo Neves, eu sou especialista em desenvolvimento de Product Owners e na aula de hoje o tema é como ser um bom PO e ajudar o dev, o desenvolvedor, no dia a dia. Hoje tem, assim, pano para manga. Dava aqui para a gente ficar conversando durante o fim de semana inteiro sobre esse assunto, tá bom? Eu vejo muita gente que está começando a se interessar pela área de produto, começando a falar assim, puxa, Marcelo, que legal, né? Essa área, né, ela está contratando bastante, tem muita gente, tem a crise aí, né, das empresas de tecnologia, mas eu vejo que ainda assim tem muitas vagas no mercado, é isso mesmo. Então, e tem muita gente que está percebendo o seguinte, né? Poxa, será que ainda tem oportunidade para eu me tornar um profissional de produto, uma líder de produto? E aí, será que tem ou não tem? Vamos entender isso, né? A Forbes, lá no ano passado, ela publicou uma matéria dizendo que trabalhar com gestão de produto é um dos uma das áreas à prova de crise. Veja, isso não significa de que você não vá sair de uma empresa, de que você não possa perder um emprego. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer comigo, com você, com seu amigo, com quem quer que seja. Isso sempre vai acontecer. A questão é outra. A questão é, será que aquilo que você faz hoje é desejado pelo mercado, é procurado pelas empresas, ou você faz talvez aquele trabalho, mais ou menos, que qualquer pessoa pode facilmente substituir você e fazer aquele trabalho? Você já parou para pensar nisso? Você já teve essa preocupação? Porque, assim, eu vejo muita gente tendo preocupação com a sua empregabilidade quando perde o emprego, que é o que está acontecendo agora. Quando a gente está vendo algumas startups que pararam de receber aporte de capital, começam a demitir gente. Seja pelo motivo A, seja pelo motivo B, não importa o motivo, tá? A verdade é que elas estão demitindo. Mas será que aquilo que você
tem como profissão, como papel, é algo que você facilmente consegue se realocar? Ou talvez, como eu disse agora, não, é aquele trabalho que, sabe, facilmente alguém pode substituir você. Você não precisa aprender nada, nenhuma técnica, nenhuma ferramenta para estar nessa posição. Isso acontece com muitas posições. E eu não vou dizer aqui, eu não vou nem mencionar aqueles trabalhos do tipo o assessorista, o pessoas que têm muito de trabalho manual e que entrega muito pouco valor. Para mim, o assessorista é muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar, deixa eu te contar uma história aqui. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, desenvolvimento de software, tá bom? Isso era lá pelos anos de 1994, 95. Ó, já tem tempo aí. O que que aconteceu ali? Eu trabalhava num prédio pequenininho, centro do Rio, mas era um prédio que tinha 2 elevadores. Era um prédio realmente muito pequeno, com salas muito pequenas, muito apertadas. Só que esse prédio, no centro do Rio de Janeiro, mesmo sendo um prédio simples, não tinha nem aquelas portarias super elaboradas, bonitas, todas arrumadinhas, nada disso. Mas ele tinha ali o papel, tinha ali pessoas trabalhando como assessorista. Engraçado, porque eu lembro até hoje dessas pessoas. E aquilo me impressionava muito. Eu pensava assim, caramba, como é que Como é que a gente tem uma pessoa que fica dentro de um elevador com a única atividade, missão de pressionar botões? Eu posso fazer isso. Eu não preciso que ninguém faça isso para mim. Apertar botão. Isso em 1994, 1995. Aquilo não saía da minha cabeça. Hoje, dificilmente você vai ver alguém atuando como assessorista. Por quê? Porque a sociedade já entendeu que esse papel ele foi facilmente substituído por um painel simples, onde a pessoa chega e aperta ali o seu andar. E até mesmo prédios muito mais rebuscados, por exemplo, centro do Rio, centro de São Paulo, você vai ali, você digita o número, acabou. Você espera, o elevador chega. Você diz para onde você quer ir, acabou. Ou então você passa o crachá e ele já te diz para onde você tem que ir, porque você é terceiro e você só vai trabalhar naquele andar, algo parecido. O que eu quero mostrar para você é que existem posições hoje, profissões, posições que pessoas estão ocupando e que já já vão ser facilmente substituídas. A pessoa pode espernear, bater perna, mas elas vão ser substituídas. Nesse momento eu fico pensando naquele senhor que trabalhava ali como assessorista. Tinha um outro rapaz que ele até brincava comigo, ele me chamava de russo, porque eu sempre fui, né, brancão, meio amarelado. Ele sempre me chamava de russo. Ô, russo, tudo bom? Super simpático, cara, super gente boa. Só que eu olhava para aquilo e falava: caramba, isso tá com os dias contados. Então, o que eu quero mostrar, o que eu quero falar com você é que muitas dessas pessoas que às vezes estão sendo demitidas dificilmente vão conseguir se realocar. Algumas dessas pessoas não vão, porque elas trabalham com algo que não dá futuro. Ou talvez estejam sendo substituídas nesse exato momento por inteligência artificial, por máquina. Compreende? E, por outro lado, a gente vem falando aqui no canal Valor muito sobre o papel do profissional de produto. E aí, trazendo um pouquinho da minha história com produto, quando eu estava ali em 2005,
5, 6, eu já estava ali atuando no papel de um dono do produto, líder de produto. E uma das coisas que eu acreditava e defendia era que o PO tinha que estar do lado inteiro, do lado do desenvolvedor, do dev. Não, eu tenho que estar ali, ficar de babá ali do desenvolvedor. Pronto, vamos falar português, claro. Então eu achava que você tinha que ser o cara que ficava ali, tomando conta do desenvolvedor, perguntando como é que tá de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do café, na hora do lanche. E foi aí que eu comecei a causar problemas para o dev. Porque aí eu comecei a fazer uma coisa muito ruim e que hoje eu abomino. Sabe o que que é? É algo que se chama microgerenciamento. Microgerenciamento. Eu lembro que eu falava assim: não, não, eu para descobrir o que que esse cara, se ele está fazendo a coisa certa, eu tenho que ficar toda hora dando tarefa para ele, toda hora dizendo o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, porque senão ele vai fazer alguma coisa errada. É assim que eu pensava. E é claro, eu fui amadurecendo e fui vendo que certos comportamentos são ruins quando a gente está do lado de um time de desenvolvimento. Então, quais são esses comportamentos? Quais foram as minhas lições aprendidas nessa minha trajetória como líder de produto? Vamos ver? Primeiro, foi eu pensar que o dev só precisa saber da próxima demanda. Não, não, olha só, não vamos incomodar o dev, vamos só dar a tarefinha para ele, explica a tarefa e ele então vai e executa a próxima tarefa. Eu achava que era assim. E eu comecei, com esse meu comportamento ruim, a desenvolver um time que é o que a gente chama hoje de time tarifeiro. Sabe o que é time tarifeiro? É aquele time que só está pedindo a próxima tarefa. Próxima! Próxima! É isso. Próxima tarefa. Qual é o problema de um time tarifeiro? Tem vários, mas tem um que me deixou, assim, muito irritado. 1990 e... Não, anos 2000. Anos 2000, legal? Anos 2000 eu estava desenvolvendo um, um produto que ele fazia toda a gestão de distribuição de amostras de uma indústria farmacêutica. Tá bom? Por volta de 2000, 2001, eu trabalhei para uma empresa chamada Rext, que é uma indústria farmacêutica em São Paulo, que depois veio a se chamar de outros nomes, que veio a se chamar Aventis, depois foi comprada se juntou com Sanofi. Hoje eu acho que ela ainda se chama Sanofi Aventis. É a empresa que comercializa, produz o Cepacol e por aí vai. Então tá, eu estava desenvolvendo um produto que fazia toda essa gestão de amostras. Na verdade, tinha alguns atendentes que usavam esse produto, ligavam para o cliente, então você tinha um telemarketing ativo, e esse produto fazia toda a gestão de quem já tinha recebido a amostra, quem não recebeu, qual era a programação de envio das próximas amostras, porque essas amostras eram enviadas gratuitamente durante um período. Veja bem. E aí, no desenvolvimento desse produto, aconteceu o que eu acabei de falar. Eu comecei a ser um cara muito, vamos dizer assim, microgerenciador. Algo que eu abomino até hoje. E aí, o que aconteceu? As pessoas só pegavam a sua próxima tarefa e falavam assim: acabei, próxima tarefa. Mas e o amiguinho do lado? Muitas das vezes, o acabei minha tarefa não significa que acabou ou encerrou ou fechou o desenvolvimento de uma funcionalidade.
Porque você tem, por exemplo, trabalhos que são bola dividida. Você tem o trabalho do front, do desenvolvedor back, você tem do QA. Mas eu, com o meu microgerenciamento, desenvolvi uma mentalidade tarifeira e, consequentemente, eu matei a colaboração do meu time. Olha o que eu fiz. E foi aí que eu falei, não, eu não quero isso. E aí, quando eu falava assim, ô fulano, ajuda Cicrano, ajuda o Joãozinho, ajuda a Mariazinha. Ah, mas Marcelo, você me dá a tarefa, eu acredito que a próxima tarefa é sempre aquela que você vai me dar. E que se eu for ajudar o meu amigo, eu vou perder tempo. Olha a mentalidade. E aí, foi quando eu comecei a aprender, lá nos anos 2000, início, de que você tem que dar um espaço para o time. Você tem que, em primeiro lugar, mais do que dar uma tarefa, é você comunicar claramente e de forma regular a estratégia do produto. Porque só assim esse time vai tomar boas decisões. Só assim o time de engenharia do produto vai decidir melhor sobre como ou não fazer. Tá claro isso? Agora eu comecei a reduzir o meu microgerenciamento e comecei a ver os resultados. Então esse time que era super microgerenciado por mim começou a ter mais espaço para tomar decisões, que é o que a gente chama de autonomia hoje. Então eles começaram a ter mais autonomia, eles começaram a ter mais espaço. E continuamente eu comecei a comunicar a estratégia do produto. E na estratégia do produto tem um elemento fundamental, que é a visão do produto. Visão do produto. Enquanto o time de engenharia, os desenvolvedores, não entenderem qual é a direção que o produto está perseguindo, enquanto o time de desenvolvimento achar que a sua missão é só entregar o front, o back, um trabalho de QA ou wireframes, esse time tem grandes chances de comprometer o sucesso do produto. Então, no meu papel de PO, eu aprendi que, como bom PO, eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que comunicar regularmente a estratégia do produto. Quando ela é atualizada, quando ela é constituída. E dentro dessa estratégia, gosto muito de reforçar sempre com o time a visão do produto, comunicando ali quem é o nosso cliente, quais são os principais problemas, como iremos resolver os problemas, qual é a diferença do produto, daquilo que a gente promete no produto para aquilo que é feito hoje. Qual é realmente o grande diferencial? E foi aí que eu comecei a perceber que, comunicando a estratégia do produto, esse time de engenharia ele começa a tomar melhores decisões no dia a dia. Percebe? No dia a dia ele começa. Por quê? Porque eu sei que a direção é para a direita e não para a esquerda, eu já começo a olhar lá longe para onde eu estou indo. Agora, se a minha visão é de apenas 1 ou 2 passos à frente, pode ser que um obstáculo vindo na minha direção me acerte. E foi isso que eu percebi ao longo da minha jornada como líder de produto. Então, esse foi o meu primeiro aprendizado: comunicar regularmente a estratégia do produto para o time de engenharia. 2, esse aqui é muito legal. Esse aqui é muito bacana. Quando eu estava como líder de produto, imaturo, inexperiente, eu acreditava o seguinte: não, olha só, quanto mais informação para o time, melhor. E aí, sabe o que eu fazia? Eu fazia assim, sempre que tinha reunião com o cliente, eu falava assim, pessoal, seguinte, para tudo, vamos conversar com o cliente. Só que ali,
Eu tinha pessoas que estavam no meio do desenvolvimento de uma funcionalidade. Eu tinha pessoas que estavam trabalhando e que talvez aquela paralisação poderia comprometer o resultado, o prazo. Aquelas interrupções acabavam gerando uma sobrecarga cognitiva, ou seja, mais e mais e mais e mais informações a todo instante. Foi isso que eu comecei a fazer. E eu sempre falava assim: "Ah, agora tá todo mundo atualizado, hein? Vambora, vamos desenvolver o produto". Fora que, com essa avalanche de reuniões que começou a crescer, sabe o que começou a acontecer? O time começou a ter menos tempo para criar o produto. E eu cobrava assim, eu falava: "Mas, ô, gente, por que que essa data caiu, esse prazo caiu?". "Marcelo, a gente fez 10, 15 reuniões na semana passada, Marcelo. Toda hora são interrupções, Marcelo. Toda hora a gente é parado. Então, quebra nossa linha de raciocínio, atrapalha a gente a desenvolver e come boa parte do tempo do desenvolvimento". E foi aí que eu percebi o meu segundo aprendizado. Reduza o máximo a quantidade de reuniões em que você vai colocar o time de engenharia, os desenvolvedores. Tem um livro, se eu não me engano, foi na época, eu acho que ele já existia, eu não me lembro se eu li naquela época ou se eu li um pouco mais à frente. Esse livro se chama assim, quer ver? Deixa eu pesquisar ele aqui, ó. Esse livro se chama assim: Obrigado pela informação que você não me deu. Olha que legal. Obrigado pela informação que você não me deu. Relevância, concisão e simplicidade na comunicação empresarial. É do Norman Kestenbaum. Norman Kestenbaum. Esse livro me mostrou algo fundamental. Quem é líder de produto precisa entender muito bem o que precisa ser comunicado, para quem precisa ser comunicado e quando. Ih, Marcelo, mas você está falando aí, está me lembrando daquele plano de comunicação do PM, do PMA, do PMBOK. É, pois é. Olha como que coisas que a gente já tem consolidadas. Se a gente fizer o básico, olha o resultado. Então a gente muitas vezes percebe que dentro de gestão de produto, falta a gente usar muitas das práticas, das técnicas, das ferramentas de gestão de projeto. É isso mesmo. Então, ter o cuidado de entender que o time de engenharia nem sempre precisa estar presente em todas as reuniões. Quer fazer um exercício? Quer fazer um exercício super simples? Tem uma calculadora na internet. Eu acho que eu não vou conseguir entender. Quer ver? Eh, eu não vou conseguir. O que que é essa calculadora, ela é sensacional. Ela é o seguinte, você diz ali: "Olha, quantas pessoas tem na reunião, quantas horas é a reunião", e ela faz um cálculo simples, tá, e uma média de horas, uma média da hora homem ali. Sabe o que que acontece? Ela vai te dizer o seguinte: "Você sabe quanto é que você tá o quanto que essa reunião está representando de custo para a companhia? X reais". Simples assim. E aí, muitas vezes a gente não pensa, mas já pensou você parar 5 pessoas? Olha o custo. 10 pessoas? Olha, 20 pessoas? Olha o custo disso. Tem que ser algo que realmente justifique. E quando a gente começa a entrar na rotina, fazer uma reunião atrás da outra, onde todo o time para, olha o custo que isso representa para a companhia. Faz um cálculo. Faz um cálculo. Então, o líder de produto tem que ter essa sagacidade e
sensibilidade para entender que fazer reuniões assim custam muito para a companhia. E talvez nem sempre todo mundo que está lá precisa realmente saber de todos os detalhes. Talvez as pessoas precisam saber de uma informação mais alto nível e não tão no detalhe. E muitas das vezes esse líder do produto pode ir nessa reunião ou nessas reuniões e depois comunicar de uma forma bem objetiva as mudanças na estratégia. Então, meu segundo aprendizado foi: reduza ao máximo o número de reuniões em que o time de engenharia participa. Terceiro, lembra que eu falei que o primeiro ponto é que eu estava ali muito. Quer dizer, o primeiro ponto não, mas lembra que eu falei para você que eu estava muito ali fazendo microgerenciamento? Pois é. Esse foi um aprendizado óbvio, né? Mas o que que eu fiz? Marcelo, né? A gente fala assim: não, não vou mais fazer microgerenciamento. Eu vou permitir, eu vou abrir para que o time realmente possa tomar lá as suas melhores decisões. Só que o que que eu fiz? Eu saí do 8 e fui para o 80. Eu saí de um extremo para o outro. Então o que que eu fiz? Tive a brilhante ideia de falar: não, gente, decidam aí, depois a gente conversa. Então, foi nesse momento que eu percebi o seguinte: o time começou a se distanciar de mim enquanto líder de produto. E aí eu lembro que eu comecei a lotar o meu tempo, a minha agenda, com várias outras atividades. Enquanto isso, sabe o que aconteceu? O time precisava de mim. Olha só, o time precisava de mim. Para quê? Para tirar dúvida. Para eu apoiá-los durante o desenvolvimento. Porque durante o desenvolvimento, e naquela época eu já usava o Scrum, eu falava assim: não, tudo bem, eu volto aqui no final da sprint e eu vejo o que está pronto. Mas não. É interessante que o time de engenharia, à medida em que está desenvolvendo o produto, fazendo o delivery, o PO se coloque à disposição para tirar dúvidas, para dar direcionamento, para validar aquilo que foi desenvolvido pelo time de engenharia. Então, à medida em que eu me distanciei, eu comecei a perceber que o time começou a fazer entregas cada vez com menos assertivas. Porque eu não estava lá para tirar as dúvidas. Porque eu não estava lá para dar direcionamento sobre o que precisa ser feito. Eu confundi e saí do microgerenciamento para uma completa, vamos dizer assim, anarquia. Faz quem quer, tudo o que quer, e depois eu venho aqui só perguntar para vocês se está pronto ou não está pronto. E foi um grande problema para mim. Eu quase comprometi a minha posição, olha isso, de líder de produto, de PO, naquela época. Por quê? Porque eu achava que, não, não tem que fazer microgerenciamento e o time faz aquilo que ele quer. Fica tranquilo. Não, eu tenho que estar ali durante o dia a dia, me colocando à disposição, ajudando, entendeu? Então, foi esse terceiro aprendizado que eu tive lá no início da minha carreira de produto. 4. 4. A gente falou das reuniões, não falou? Pois bem, eu diria que esse quarto item, ele é uma continuidade. Não pare o time de engenharia, os desenvolvedores, a todo instante. Como assim? Você já não falou das reuniões? Sim, mas nem sempre são as reuniões. Nem sempre são as reuniões. Às vezes é o PO que está ansioso e quer ver o que está sendo desenvolvido. Às vezes é, por exemplo, seja quem for, que quer toda hora acessar o time de desenvolvimento. Então,
tem que combinar esse jogo muito bem para que essas interrupções não causem mais problema do que ajuda. Então, quando eu falo que o terceiro item é se colocar à disposição, não é o oposto, né? Não é nem fazer microgerenciamento e tampouco permitir a anarquia. Mas entre esses dois extremos, a gente tem que ter o cuidado de não parar o time a todo instante. Dar clareza para o time do que precisa ser feito, colocar-se à disposição quando eles precisam acessar você como enquanto líder de produto, mas segurar a ansiedade. Por exemplo, vou contar um caos aqui que eu acho que eu já falei em algumas lives aqui. Dos anos 2000, os primeiros 10 anos, eu desenvolvi uma gastrite. O negócio era tão feio que eu ia no médico de 6 em 6 meses para fazer endoscopia. Sabe o que é endoscopia? Botar um tubo ali na sua garganta, ir até o seu estômago para ver como é que está a sua gastrite. É isso. É isso. Era horrível. Embora eu sempre tenha sido sedado, eu tinha que fazer de 6 em 6 meses. Eu saí dessa empresa e nunca mais eu tive que fazer endoscopia. Quer dizer, fiz uma vez só, tá? Fiz uma vez só. A gastrite era nervosa. A gastrite era nervosa. Era estresse. Era nervosismo. Por que eu estou te contando isso? Porque eu tive um chefe, o Rogério. Claro que o nome do Rogério é hipotético aqui, né? Não vou comentar o nome dele, até para não ter complicações, né? E que Deus o tenha. Tá vivo, mas a gente evita, né? Para não ter problemas. E o Rogério era assim: "E aí, Marcelão, tudo bom?" "Tudo bom." Aí ele chegava, ele sentava na minha mesa, ele encostava assim na minha mesa. "E aí?" "E aí, tudo bom." "E aí?" Na verdade, ele queria saber como é que estava o trabalho. Falava: "Ah, tá bacana, tal." E se eu falasse pouco, ele perguntava: "Mas e aí?" Aí tinha que dar aquela resposta, tal. Isso quando ele chegava. Um pouquinho mais tarde, ele ia tomar café. Aí ele voltava novamente, encostava na minha mesa. "E aí?" E ele fazia isso. Logo que ele chegava, no meio da manhã, quando ele tomava o cafezinho, quando eu estava indo pro almoço, ele me pegava na porta e: "Marcelo, e aí?" E de tarde mais umas 3, 4 vezes. Sério, até eu ir embora. Microgerenciamento da pior qualidade. E eu estava ali como líder de produto. Imagina se eu fizesse isso com o time. O que eu fazia? Eu segurava essa pressão e não passava isso para o time. Porque se isso chegasse até o time, isso ia causar um estresse muito grande. Então eu não queria que isso acontecesse. Entendeu? Então eu segurava isso para não parar o time a todo instante. Então eu saí do microgerenciamento, fui para completa anarquia e aí eu comecei a dosar. Falei: "Opa, é isso aqui que eu tenho que fazer. Eu não tenho que deixar o time largado a ponto deles não conseguirem me acessar, tirar dúvidas, mas eu também não posso querer saber todas as linhas de código que o time de engenharia está criando." Entende? Existe uma relação de confiança e de espaço. Então esse foi aí o meu quarto aprendizado: não parar o time a todo instante. Bem, mas foram diversos outros aprendizados e eu quero comentar agora contigo o quinto e último aprendizado dessa live de agora. Quando a gente começa a desenvolver produtos digitais, existe uma diferença muito grande entre time
e grupo de pessoas. Um grupo de pessoas é um grupo de pessoas. São pessoas que estão ali. São pessoas que estão ali talvez por uma questão de posição, de disponibilidade, estão ali criando produto. Outra coisa completamente diferente é quando a gente tem um time. E o que marca um time é uma missão clara e compartilhada por todos os seus membros. Exemplo, quando você vai assistir futebol, você está lá vendo o grande, né, o principal, o maior time do Campeonato Brasileiro. Obviamente eu estou falando do Vasco da Gama, não tem outro, né? Quem imaginou outro não está bem da cabeça hoje. Então, quando você está lá vendo o Vascão jogar, você tem 11 jogadores. Aquilo é um time. Todos eles têm uma clara missão: vencer o jogo. E para tal, tem que fazer gol e não levar gol. Certo? As pessoas não estão ali à toa. Elas foram escolhidas com posições específicas. Então você tem o atacante, você tem o meio de campo, você tem o goleiro, você tem ali a defesa. Porém, todos eles com a mesmíssima missão. Quando você tem um grupo de pessoas, geralmente elas dizem: fiz a minha parte, próxima tarefa. Quando você tem um time, quando há necessidade, o cara da defesa faz um pouco o meio de campo, embora ele seja da defesa. O do meio de campo faz um pouco de ataque. E se marcar gol, e se precisar, ele marca gol. Ele faz gol, ele faz chute a gol. Isso é um time. O que eu aprendi nesse quinto e último aprendizado como líder de produto? Eu aprendi que eu tinha que ter um time. E para eu ter um time, eu tinha que ter uma missão clara e compartilhada por todas as pessoas. E pode parecer que fazer isso é uma tarefa muito simples, mas não é. Não é só compartilhar a meta, a missão daquele time. Quando a gente fala de criar um time, existem diversos elementos que você precisa estar a par para desenvolver aquele time, porque são pessoas diferentes, em posições diferentes, mas com uma única missão. No caso do Vasco, fazer o gol. No caso de um time que cria o desenvolvimento do produto, qual é a grande missão? Desenvolver aquele produto. Mas quando a gente fala de missão, não é só desenvolver o produto. Eles têm que entender como que aquele produto vai impactar as pessoas. Nós gostamos de trabalhar em algo importante, que impacta a vida das pessoas. Então, um dos elementos para você poder criar realmente um time é não só comunicar claramente e regularmente a missão, mas, 2, engajar essas pessoas com algumas atividades, de que aquilo que elas estão fazendo vai impactar, vai mudar a vida de pessoas. Ou seja, aquilo que elas estão fazendo é maior do que elas. E com isso elas desenvolvem 2 tipos de senso: o senso de pertencimento e o senso de propriedade. O que é isso? O que é senso de propriedade? É quando a pessoa diz assim: cara, isso aqui também é meu, esse produto é meu. Ah, não, mas o produto é da empresa, Marcelo. Sim, mas aquela experiência de criar o produto, a pessoa se apropria e aquilo vira parte da história da pessoa, que ela tem orgulho de contar. Isso é senso de propriedade. Eu, Marcelo Neves, tenho orgulho de contar diversos produtos digitais nos quais eu participei. Eu falei hoje sobre
o gestão de distribuição de amostras de uma grande indústria farmacêutica, que hoje se chama Sanofi Aventis, mas que na época se chamava Hext. Eu desenvolvi, talvez eu nunca tenha contado, a primeira versão do aplicativo do IBGE, PME, Pesquisa Mensal de Emprego. Sabe aquele recenseador que bate na sua casa e pergunta para você sobre sua faixa salarial, quanto você ganhou nos últimos 3 meses, no último ano? Pois é. 2001, acho que foi essa data, eu estava desenvolvendo naqueles aparelhinhos Compaq, produto, PME e POF, Pesquisa Orçamentária Familiar. Tenho orgulho de dizer isso. E diversos outros produtos dos quais eu participei ao longo desses 30 anos. Eu comecei profissionalmente em 93. Estamos em 2023, são 30 anos. Então isso é senso de propriedade. Essas histórias, apesar de serem compartilhadas, elas me pertencem também. E isso faz parte do meu track record, do meu histórico. Por quê? Porque eu trabalhei muito bem esse senso de propriedade. E o que é o senso de pertencimento? É quando as pessoas percebem que elas fazem parte de algo maior do que elas, dos quais elas se orgulham de participar. Então, quando você entende que você está dentro ali, desenvolvendo um produto, seja em que posição for, como atacante, como meio de campo, como defesa, não importa. Você está participando do desenvolvimento desse produto. Senso de pertencimento é quando você se orgulha de fazer parte desse time de pessoas, dessa empresa, dessa história, desse produto. Entende? Então, isso é senso de pertencimento. Então, revisando quais foram ou quais são as 5 práticas, aquilo que eu defendo que você tem que fazer para ser um bom PO. Primeiro, atualize o time de engenharia sobre a estratégia do produto. 2, reduza ao máximo o número de reuniões com o time de engenharia. 3, coloque-se à disposição. 4, não pare o time a todo instante. E 5º, que foi esse item que eu acabei de falar sobre senso de pertencimento, senso de propriedade. Crie realmente um time e não apenas permita que aquilo seja apenas um grupo de pessoas. Uma missão clara e compartilhada, desenvolver e engajar pessoas ao passo em que elas desenvolvem esse senso de pertencimento e esse senso de propriedade. São várias histórias, né? São vários aprendizados que eu tive ao longo do meu tempo. E eu posso compartilhar eles com você, porque isso não é só passado para mim. Eu hoje trabalho também com produto. Eu tenho várias outras histórias, mas eu não vou ficar aqui. A gente não tem esse tempo para ficar falando das várias e várias e várias histórias. Histórias de sucesso, histórias de fracasso, por que não? Eu também tenho várias histórias em que a coisa não deu certa, não. Deu problema. Quando a gente tinha fornecedor que não conseguiu entregar parte do produto. Quando a gente não fez uma boa gestão de produto. Tudo isso faz parte da nossa vida, tudo isso faz parte do nosso histórico. Quando eu comecei essa live hoje, eu comecei a falar sobre o trabalho, o tipo de trabalho que você faz. Será que é um trabalho valorizado? Será que é um trabalho que algumas dessas pessoas que estão participando dessas demissões em massa, que as pessoas chamam de layoff, será que você também tem um papel, um trabalho facilmente substituído por uma máquina e que facilmente vai desaparecer nos próximos anos e que talvez comprometa a sua empregabilidade? Será que é o seu caso? Pode ser que sim, pode ser que não.
mas é necessário que você pense nesse assunto e que você não procrastine. Porque deixar para depois pode fazer com que você perca uma das maiores oportunidades do mercado, que é essa oportunidade de trabalhar com produto que eu tanto defendo. E por que eu defendo? Por que eu acredito nisso? Porque nunca na história a gente desenvolveu tantos produtos digitais como agora. Ah, mas Marcelo, tem o Chat GPT. Pois é, pois é, pois é. Então, é o Chat GPT ou são outras tecnologias que vão substituir esse trabalho manual, que vão substituir esses trabalhos que não agregam tanto valor. Agora, Marcelo, eu quero trabalhar com produto, tô achando super legal, mas eu tenho medo. Medo do desconhecido. Fica comigo nas próximas lives. Eu tenho certeza de que esse medo ele vai ser atenuado, porque é muito mais fácil do que você imagina. E eu tenho certeza de que você, independente da posição que você já atuou, agilista, analista, gerente, seja qual for a posição, você tem já boa parte das características, das habilidades para se tornar um líder de produto. É muito mais simples do que você imagina. Só que, como eu sempre digo, eu só posso te mostrar a porta, mas é você quem tem que atravessá-la. É com você. Legal? Aproveita para assinar o canal Valor, para você ser avisado das próximas lives. Não esquece de dar like aqui nessa live para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E espero que você tenha gostado dessa live, tá bom? Espero que você tenha gostado. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar e te vejo aí numa próxima live. Grande abraço, um bom domingo para você. Tchau, tchau. Boa noite.